47. Investing in Imperatriz capítulo 339. O que ela está escondendo? Nova rival da princesa Xiao Jiang. Autor: Sopa de Ginseng Galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. O plano de Limo não era complicado, especialmente com um grupo de reis demônios e demônios poderosos cooperando em sua atuação. Esses seres demoníacos seniores, se colocados entre humanos, seriam existências no quinto reino do cenário externo ou até mesmo no sexto reino do corpo Dharma. Como ele poderia fazer a população local acreditar nele? Simples, basta realizar uma manifestação divina em público. Ele estava muito familiarizado com isso. Afinal, ele não tinha lido todos aqueles romances à toa. O jovem Li era versado em todos os aspectos possíveis para impressionar os mortais com sua grandeza. Quando chegasse a hora, ele daria ao povo da fronteira sul um gostinho de seu estilo incomparável, garantindo que o adorassem como seu novo Deus. Quando o momento chegava, ele gradualmente se desmaiava. Após finalizar os detalhes do plano, o crepúsculo começou a cair. Os demônios trocaram olhares, maravilhados com o incomparável dragão do dilúvio celestial. Realmente correspondia à sua reputação de gênio. Sua proposta era nada menos que inspiração divina. Anciãos demoníacos seniores, podem comer até se fartar e descansar na taverna Jiaowei. Um tempo depois, Limo se despediu dos demônios e se preparou para voltar à taverna com Ying Bing. Afinal, a tenda de comando central era o local do comandante Ku para tratar dos assuntos militares. Ele não podia simplesmente se recuperar ali até estar totalmente curado. Com os braços pendendo moles, ele caminhava ao lado de Ying Bing pelas ruas cobertas de neve. O fluxo constante de peões e carruagens compactou a neve em gelo, tornando-a escorregadia sob os pés. De vez em quando, alguém caía forte, caindo de costas e lutando para se levantar. A fronteira sul nunca tinha visto uma nevasca tão intensa antes. Crianças brincavam nas ruas, algumas andavam em trenós improvisados puxados por seus grandes cães amarelos, enquanto outras deslizavam ou participavam de guerras de bolas de neve, até interpretando figuras famosas. Minha vez de ser o jovem herói Li. Já joguei a fera do desastre 2 vezes hoje. Anda logo, me dá a espada. Os olhos de Limo brilharam ao ver as crianças brigarem por um galho reto próximo. Que espada bonita, verdadeiramente uma lâmina divina. Ying Bing olhou para a espada do céu vermelho em sua cintura, seus olhos frios brilhando de desesperação. Um homem permanece um menino no coração. Esse ditado foi perfeitamente incorporado no jovem Li. Mais cedo, ele havia cuidadosamente extraído uma camada de gelo de um barril de água, manuseando-a com tanta delicadeza como se tivesse medo de que pudesse se quebrar. Mas no momento em que a tirou intacta, ele a esmagou no chão de alegria, sorrindo enquanto perguntava se aquilo não era impressionante. Se ela não o controlasse logo, ele provavelmente sairia correndo para patinar no gelo. Limo. Ying Bing estendeu sua pequena mão. Tudo bem. Embora ansiosa para jogar, Limo acabou escolhendo segurar, ou ser segurado por, a mão do bloco de gelo. A palma da mão dela era macia, fria e perfumada, aquecendo gradualmente em seu aperto, dando-lhe coragem para deslizar um pouco para frente de vez em quando. Sempre que ele desacelerava, Ying Bing percebia suas intenções, lançava um olhar levemente exasperado e então o puxava para um breve deslize. Hã? Isso foi até divertido. Ying Bing olhou para trás. Esse garoto, quase 17 anos, estava prestes a se tornar um herói renomado do mundo. Logo, o ranking do dragão oculto espalharia seus feitos pelos céus e pela terra. E ainda assim, ali estava ele, deixando que ela o guiasse pela mão, sorrindo como uma criança crescida. Uma sensação estranha e cócega despertou em seu peito. Como se algo tivesse criado raízes e brotado. Talvez. Talvez. Era só porque ela usava o vestido de fada lunar por tempo demais. Sua energia yin sempre foi abundante, e agora parecia um pouco inquieta. Tarde da noite. Dentro do mundo miniatura. A névoa antes enevoada quase havia desaparecido. 7 corpos celestes, incluindo um sol e uma lua, junto com várias paisagens meticulosamente elaboradas pelo próprio venerável celestial, pintaram uma cena vibrante e extraordinária. O espaço agora havia se expandido para metade do tamanho de uma cidade. Quando Limo rompesse para o reino do cenário interior, talvez até rivalizasse com a cidade de Yunzhou em escala. Quando chegasse a esse estágio, poderia projetar esse mundo em miniatura como um domínio, capaz de envolver uma cidade inteira.
Só de imaginar parecia absurdo. Mas, no momento, o venerável celestial não estava pensando em domínios. Mais cedo, o que aquele bloco de gelo estava a arrumar secretamente? No caminho de volta para a taverna, Ying Bing de repente se lembrou de algo e o fez esperar do lado de fora. Yong lhe achou estranho. Pela porta, ele a pegou escondendo algo em seu fantoche, roupas, talvez. Será que? Roupas sulistas usadas. Ao pensar nisso, o venerável celestial estremeceu, seu olhar ficando cada vez mais profundo. Mestre. O que? O que você está pensando? Uma voz tímida interrompeu. A princesa Jian Shulong acabara de entrar quando viu seu venerável mestre celestial parado ali com uma expressão inescrutável. Estaria ele contemplando alguma verdade cósmica profunda? Essas questões. Aqueles que entendem, entendem. Quem não sabe, nem se explicasse. O venerável celestial suspirou e balançou a cabeça, afastando seus pensamentos. Ah! A pequena princesa obedientemente deixou o assunto de lado, ainda mais convencida de sua suposição. Os pensamentos de seu mestre eram profundos demais, mesmo que fossem contados, ela não os compreenderia. Além disso, ela tinha algo mais urgente. Mestre, Tia Mei. Tia Mei quer me levar longe da prefeitura do Sol Roxo. Mas o irmão mais velho Li ainda não voltou. Com a fronteira sul tão perigosa agora. Ele está bem? Estranhamente, a gagueira de Jiang Shulong diminuiu à medida que ela perguntava isso. Limo fez uma pausa. Será que a notícia da turbulência na fronteira sul chegou à prefeitura do Sol Púrpura? Isso significava que os anciãos da seita Qin Yuan também sabiam. O relatório de vitória de Greenwood City provavelmente ainda não tinha voltado. Eles deviam estar preocupados até a medula. Ele está bem. O venerável celestial suavizou a voz, acariciando a cabeça da pequena princesa. Sério? Jiang Shulong mordeu o lábio, seu olhar trêmulo visível por trás da tira de tecido. Desde quando eu menti para você? O venerável celestial riu antes de acrescentar. Além disso, em breve, a classificação do dragão oculto será atualizada. O mundo vai saber, e você também. Jiang Shulong exalou aliviada, pressionando a mão contra o peito dela antes de sussurrar. Mestre. Com quem vou treinar hoje? O oponente de hoje é um pouco diferente. O venerável celestial sorriu misteriosamente e produziu uma pintura de contemplação divina. Essa era uma recompensa de seus investimentos, retratando um jovem general que dominou os campos de batalha, impregnado da essência da guerra. Era do grau Perform. Atualmente, a Torre das 10.000 cores vazias havia preenchido pouco mais de uma de suas 36 camadas com o poder de seres sencientes, apenas o suficiente para projetar uma forma superior. A energia reunida fluía da pagode para o espelho do caos e da verdade. Um feixe de luz iluminou a pintura, e uma figura saiu dela. Vestida com armadura antiga e empunhando uma enorme glaive, a aura da figura pairava ao redor do reino da contemplação. Esse homem foi o herdeiro do príncipe Lian durante a era do Grande Shang. Esta projeção contém um fragmento de sua força e a essência de suas técnicas. Sua lição hoje é derrotá-lo. Ele é só o primeiro. Você enfrentará inúmeros oponentes daqui para frente, deve superá-los, forjar seu próprio caminho de espada, até que seu osso da espada renasça. Segundo os instintos do olho da providência. A pequena princesa Jian tinha agora 15 anos. E o momento em que ela entrasse no reino da contemplação marcaria o renascimento de seu osso da espada. Investing em Imperatriz capítulo 340, Milagre médico de prática de traje. 3 dias depois, ao meio-dia, o sol finalmente rompeu o céu nublado há muito tempo, lançando seus raios pela janela e iluminando uma névoa flutuante de poeira, além de uma certa jovem Limo relaxando confortavelmente na cama. Porque o bloco de gelo ainda não trouxe comida. Limo beliscou alguns doces e serviu-se de uma xícara de chá. Embora não totalmente recuperado, ele estava longe do estado exagerado de ser fraco demais para levantar uma mão ou um ombro. A velocidade regenerativa de seu físico imortal era praticamente rapidíssima. Em apenas mais alguns dias, ele poderia reentrar na fronteira sul ao lado dos anciãos demônios e completar seu grande plano de se exibir em público. Tape, as orelhas de Limo se contraíram, e ele imediatamente se jogou de volta na cama, adotando uma expressão frágil. Um momento depois, a porta rangeu ao se abrir quando Ying Bing entrou com uma caixa de comida.
Deslizando graciosamente até o lado da cama, ela olhou para as palavras paciente e doente praticamente escritas no rosto de Limo e não pôde deixar de se divertir. Hora de comer. Ah, bloco de gelo, você voltou. Que horas são? Limo piscou atordoado, como se tivesse acabado de acordar. E Ying Bing arrumou os pratos na mesinha sobre a cama e colocou um par de azis na frente de Limo. Coma. Como? Limo parecia ainda mais confuso. Afinal, esse bloco vinha alimentando ele há 3 dias seguidos. E Ying Bing permaneceu sem expressão. Com as mãos, usando os azis, obviamente. Tudo bem, vou tentar. O premiado ator Limo tremia ao alcançar os azis, tropeçando várias vezes antes de finalmente segurá-los, apenas para deixá-los escaparem entre os dedos. Sua atuação foi uma obra-prima de fraqueza fingida, o equilíbrio certo entre esforço e fragilidade. Que atorzinho talentoso! Com um suspiro, Limo concluiu: Ah, eu sabia. Bloco de gelo, você come primeiro. Preciso confiar em mim mesmo. Deixa pra lá. Eu faço. E Ying Bing não o confrontou. Ela tirou os sapatos e se acomodou na cama, encolhendo as pernas para o lado. Obrigado, bloco de gelo. O sangue de pato está delicioso. E esse pudim de tofu tem que ser doce, perfeito. O chefe do restaurante realmente me entende. Doce é o caminho a seguir. Limo criticou a refeição com toda a seriedade de um gourmet. Mas suas mãos ficaram inquietas, e mãos ociosas tendem a vagar. Então eles avançaram até um certo pé delicado e pequeno. Os dedos rosados, como pérolas, se encolheram instantaneamente. HM. O que houve? Tofu doce não é bom? É bom. Mas você não disse que suas mãos eram muito fracas. Certo. O olhar de Ying Bing ficou levemente acusador ao sentir a pressão deliberada no pé, amassar suavemente, variando a intensidade, simplesmente perfeito. Esse bloco ouvindo sua nonsense.jpg. Limo refletiu seriamente antes de declarar: minhas mãos são realmente fracas, nem consigo levantar os braços. Mas como todos sabem, um banquete para os sentidos estimula o apetite, o que é bom para minha recuperação. Comer bem e ficar feliz ajuda a curar ferimentos. Só estou fazendo isso para melhorar mais rápido. Além disso, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Isso prova o quanto os pés são importantes. Só estou cuidando da sua saúde. O chefe Limo contou suas bobagens com absoluta sinceridade. E Ying Bing olhou para o pé dela. O que isso tinha a ver com um banquete para os sentidos? Franzindo os lábios, ela enfiou um pedaço de carne na boca dele, silenciando as bobagens. Um tempo depois, Limo já tinha terminado sua refeição. E Ying Bing, por sua vez, comia distraído, tremendo levemente de vez em quando. Sua distração era evidente, ela quase cutucou o nariz de Limo com os azis em um momento. Depois da refeição, ela retirou o pé e disse friamente: eu originalmente tinha um método para acelerar sua recuperação. Mas agora parece desnecessário. Qual um método? Limo sentiu uma pontada de perda, sua mão de repente vazia. E Ying Bing pensou por um momento antes de responder suavemente: tenho 2 vestes de cultivo que aprimoram a dupla cultivação, equilibrando Yin e Yang para maior eficiência. Como eles são? Limo ficou intrigado. Era a primeira vez que ouvia falar de algo assim. E Ying Bing assentiu, então desparafusou a cabeça de uma grande boneca e pegou 2 roupas. Um deles era o vestido de fada lunar que ela usava não faz muito tempo. A outra, naturalmente, era a túnica solar. Uma era de um preto profundo, bordada com luas prateadas, misteriosa e régia. A outra era branca pura, marcada por sóis dourados, justos e imponentes. Estes são túnicas de cultivo. Limos estudou. As 2 vestes pareciam quase magneticamente atraídas uma pela outra. Que tipo de seita respeitável projetava vestes assim? Provavelmente a seita da União da Harmonia. Enfim, já que você nem consegue levantar os braços, não pode usar a túnica. Os olhos de Ying Bing brilharam enquanto ela se preparava para guardar as roupas. Hein? Que estranho. De repente, sinto uma onda de força primordial. Limo saltou de pé, maravilhado com seus braços milagrosamente restaurados, declarando-se apto como um violino. Trocar de roupa não seria problema algum. Um milagre médico. E Ying Bing? Vamos trocar para roupas de casal combinando. Limo disse animada. São vestes de cultivo. Depois que você se transformar, começaremos o cultivo. Só podemos usá-los enquanto cultivamos.
Só quando estamos juntos. Então eles basicamente são. Suas mãos não eram fracas demais para segurar as is. São vestes de cultivo. Lima assentiu solenemente, irradiando retidão, como se dissesse que esse bloco estava absolutamente certo. Afinal, quem disse que as vestes de cultivo só podem ser usadas durante o cultivo? Eram simplesmente vestes para serem usadas enquanto cultivavam juntos. Yeon Limo e esse bloco haviam chegado a um entendimento tácito. Limo não mencionava roupas de casal, e Yingbing não mencionava sua recuperação milagrosa, nem o fato de que ele a fez esperar por dias de propósito. Logo depois, Limo trocou para a túnica e se examinou no espelho de bronze. TSC. Roupas fazem o homem, e uma sela faz o cavalo, que verdade. Depois da viagem à fronteira sul, parecia ter crescido um pouco, e o manto lhe servia perfeitamente. O estilo também lhe combinava, acrescentando um toque de luz solar e dignidade justa ao gentil e estudioso Limo. Com esse olhar, quem não o chamaria de verdadeiro cavalheiro? Bloco de gelo, está pronto. Um momento depois, Yingbing surgiu de trás da tela e ficou ao seu lado. Instantaneamente, o espelho refletiu um par impecável. O jovem, alegre e radiante. A jovem, fria e serena. Agora que estamos com nossas vestes de cultivo, vamos começar. Os olhos de Yingbing brilharam levemente, encontrando leve rubor em seu reflexo estranhamente intenso. Certo. Lima assentiu, e os dois sentaram-se na beirada da cama. Antes que Yingbing pudesse estender a mão, o justo cavalheiro Limo se abaixou para tirar suas botas. O que você está fazendo? Quero testar se segurar os pés é o mesmo que segurar as mãos. Limo falou com seriedade acadêmica, como se pesquisasse um tema profundo. Se segurar os pés funciona da mesma forma, então não seria possível fazer massagens nos pés durante a cultivação dupla. Massagens nos pés beneficiam a saúde física e mental, podem até aumentar os efeitos do cultivo duplo. Ele era nada menos que um gênio. Investiguem Imperatriz capítulo 341. A lista do dragão oculto é lançado droga. Os sinos de vento na esquina do Rapilambotipot restaurante tilintavam suavemente. A enorme nave de guerra da seita Qinjuan, a posse mais valiosa do ancião Qian, um gigante que consumia 2 cristais profundos a cada ativação, pairava bem em frente à loja de Otipots. O que está acontecendo? Por que a seita Qinjuan está usando tal formação? Eles vão para a guerra. Você não ouviu? Um desastre de maré bestial irrompeu na fronteira sul, mas o rei supressor do sul está retornando à capital imperial para seu relatório e não pode manter o passo do sul. Estou planejando mudar minha família para Yunzhou também. Certo, será que o Rapilambotipot vai abrir um galho em Yunzhou? Os poucos clientes restantes murmuravam entre si. O boato da queda iminente do Passo do Sul havia se espalhado vagamente pelo domínio do deserto oriental, chegando até mesmo aos ouvidos do povo comum. Vocês finalmente decidiram. Mei Yun se levantou, cumprimentando Shui Jing enquanto descia da nave de guerra. Sim, decidimos ir para a fronteira sul. Mesmo que haja apenas uma pequena chance, precisamos trazer esses 2 jovens de volta, vivos ou mortos. A expressão de Shui Jing era grave. Essa foi uma decisão coletiva dos anciãos. Mei Yun ficou surpresa, mas após um momento de silêncio, como se lembrasse das ações de sua falecida senhora, achou compreensível. Se o destino de Jiang Shulong fosse desconhecido, ela faria o mesmo. E a senhorita Jiang? Shui Jing perguntou. Ela ainda está dormindo. Mei Yun percebeu que toda vez que Jiang Shulong acordava de seus sonhos, parecia ter ficado mais forte. Ela suspeitava que era obra daquele misterioso especialista que transmitia ensinamentos em sonhos, embora não soubesse mais nada sobre isso. Essa criança é teimosa demais. Shui Jing suspirou, tirando uma caixinha de seu manto contendo um comprimido. Obrigado. Se cuida. Mei Yun hesitou, segurando mais palavras. A pílula foi feita a partir de efímera dos sonhos como seu ingrediente principal. Ele mergulharia quem tomava em sono profundo, inofensivo para o corpo e até benéfico para fortalecer a alma. Mei Yun pediu a Shui Jing que o refinasse. Jiang Shulong se recusou a partir, deixando Mei Yun sem escolha a não ser recorrer a isso. Mesmo que ela me guarde ressentimento ou odeie pelo resto da vida quando acordar, eu preciso tirá-la daqui. Justamente quando ela pensava nisso, tap tap tap, passos leves se aproximaram por trás. Jiang Shulong correu até lá, as bochechas coradas de empolgação,
Uma visão rara depois de dias de preocupação. Te amei. Te amei. O que foi? Beba um pouco de água primeiro. Mei-Yun discretamente colocou a pílula na jarra de água. Ela serviu uma xícara para Jiang Shulong, que tomou um gole superficial antes de exclamar, com os olhos brilhando: irmão mais velho Li está bem. Greenwood City está ótimo. A fronteira sul está ótima. Ela estava tão animada que nem gaguejou. O silêncio caiu sobre o grupo. Tudo bem? Como ela sabia. Com o rei supressor do sul ausente, como a fronteira sul poderia estar intacta? A batalha lá talvez nem tenha acabado ainda. Como você sabe disso? Meu mestre me contou. Jiang Shulong piscou, depois bocejou. Estranho, ela tinha acabado de acordar, então por que estava se sentindo sonolenta de novo? Irmão Ali. Defendeu a cidade. Ela forçou as palavras a sair antes que suas pálpebras ficassem pesadas. Todos trocaram olhares, suspeitando que Jiang Shulong ainda estava meio adormecido, seu desejo dela evocando um sonho agradável. Com base em sua inteligência, era incerto se Greenwood City conseguiria resistir até a chegada deles. Li Mu e Ying Bing eram realmente talentos diferentes de todos os que já tinham visto, além de mero gênio. Mas o cultivo deles ainda era baixo. Não apenas o reino divino da observação, até cultivadores do cenário interior e externo eram insignificantes no campo de batalha. O que mais seu mestre disse? Mei-Yun de repente se arrependeu de ter dado a Jiang Shulong a pílula do efêmera dos sonhos tão apressadamente. Ela sabia que Jiang Shulong treinava todas as noites com aquele enigmático especialista em sonhos. Com métodos tão incompreensíveis, suas palavras dificilmente seriam infundadas. Nesse momento, Xiao Qin veio correndo de longe, gritando: a classificação do dragão oculto foi divulgada. Yunzhou. Dentro de uma taverna à beira do lago ao lado do lago Fish Dragon. A taverna agora era fortemente guardada por soldados de elite ferozes, impedindo a entrada de pessoas comuns. O rei repressor do sul, Zong Qin, vestido com vestes de tecido simples, suas têmporas riscadas de cinza, olhou para a movimentada margem do lago sem se virar enquanto se dirigia à figura atrás dele, Ancião Shu. Faz tempo. Com a guerra na fronteira sul, o rei supressor do sul parece notavelmente despreocupado. Você não estava voltando para a capital imperial para seu interrogatório. O que te traz aqui para observar o ranking? Antes que o ancião Shu de cabelos brancos pudesse responder, o ancião Ziane, amante dos livros, franziu a testa, descontente. Se eu vou ou não à capital é irrelevante. O que importa é que eu não estou na fronteira sul. A voz de Zong Qin era calma. O ancião Shu estreitou os olhos. Príncipe Zong, você está aqui por nostalgia de laços antigos, esperando nos convencer a deixar Yunzhou? Persuasão sempre vale a pena tentar. O tom de Zong Qin não demonstrava emoção. Eu odeio enigmas, murmurou o ancião Zhang baixinho. A família imperial era implacável. A cidade da espada em Zhen fora onde o imperador Marcial estudava, mas agora o verdadeiro santuário da espada era a mansão da espada da Montanha Celestial. Naquele momento, o capitão da guarda subiu à taverna e fechou os punhos. Vossa Alteza, o jovem marquês alcançou. Ele pede uma audiência. Tão cedo? Zong Qin ergueu uma sobrancelha e assentiu. Logo depois, o capitão da guarda mencionou Zhong Zhenhui, que parecia exausto e cansado de viagem, mas seus olhos cansados permaneciam resolutos. Pai, você não está ciente da situação militar em Greenwood City? Zong Qin finalmente se virou. Embora vestido de forma simples, sua presença carregava uma autoridade não dita. Seu filho sempre o reverenciara como uma divindade. Mas agora, havia um tom de acusação em seu tom. Após uma pausa, Zong Qin respondeu: então me diga o que sabe. Os remanescentes da grande dinastia Shang das tribos da fronteira sul se aliaram, mobilizando pelo menos 120.000 soldados, junto com bestas de desastre de alto nível. Sob o comando do grande preceptor Anzen do Grande Shang, eles atacaram a cidade da Floresta Verde. Os rostos dos dois anciãos da cidade da espada em Jiun se tornaram escurecidos. A situação da fronteira sul era muito pior do que imaginavam. As pálpebras de Zong Qin tremeram. Respirou fundo. Eu entendo. Vá descansar agora. Pai. Zong Zhenhui olhou incrédulo para o homem que um dia adorou como um deus. Ele queria dizer que Greenwood City ainda tinha camaradas de armas, incluindo Chiu Ku, que seguia seu pai por décadas. E Li Mu, ainda dentro das muralhas da cidade. Mas Zong Qin já havia virado as costas.
A queda de Greenwood City é apenas uma questão de tempo. A expressão do ancião Shu mudou incerta. Sua Majestade pretende também entregar o Passo do Sul? As forças dos dois lados não eram desencontradas. Mas os soldados de Greenwood City careciam de suprimentos e moral, enquanto o inimigo estava bem preparado e determinado. Jovem herói Li Lading. Certamente eles ainda não estão na cidade? Murmurou o ancião Zhang para si mesmo. Inconscientemente, ele tocou a cópia de A Imperatriz Tirânica cai por mim escondida em sua túnica. Será que ele nunca conseguiria ler o próximo volume? Nesse momento, Buon. Acima do lago Peixe-Dragão, o portão do dragão irrompeu com uma luz radiante, iluminando as nuvens em camadas. A nova classificação do dragão oculto estava prestes a ser revelada. Investiguem Imperatriz capítulo 342, os 5 melhores dragões ocultos renomados ao redor do mundo. Ao meio-dia, sob o sol escaldante. Dentro do portão do dragão, uma luz dourada cintilava sobre as águas. A agitação perto do lago Peixe-Dragão rivalizava com a cúpula de artes marciais realizada anteriormente na cidade da Espada em Jiun, com uma reunião incomumente grande de guerreiros de todo o Jiangsu. Todos vieram a pedido do favor de Jiun Sword City, convocados para discutir assuntos de grande importância. Porque a cidade da Espada nos chamou urgentemente aqui. Será que algo grave poderia ter acontecido? Pode estar relacionado aos eventos na fronteira sul? A delegação do rei supressor do sul já chegou a nossa Yunzhou. Com ele ausente da fronteira sul, será que o caos realmente poderia ter explodido lá? Falando nisso, durante a última sessão de classificação, o jovem mestre Li e a fada Ying foram ditos estar matando demônios na fronteira sul. Que pena. Vim para Yunzhou na esperança de ver o brilhantismo deles. Os murmúrios da multidão do Jiangsu logo se acalmaram. Pois palavras começaram a se materializar no portão do dragão. Ranking do dragão oculto, 100º lugar, Xiao Qin, artes marciais, 2 aberturas de Insight, domínio do punho das 6 harmonias, proficiência na espada cortadora de vento de ferro negro, aprendeu uma arte marcial profunda que imita formas. No reino da perspicácia, possui mais de 10 formas superiores e 2 formas extremas, sem fraquezas óbvias. Também impunha uma técnica secreta, conquistas, lutou contra o rei lobo oculto, que tinha 8 aberturas de Insight, trocando ferimentos graves pela incapacitação na perna do oponente. Lutou com a Legião Ogel, ranqueado entre os 20 melhores do ranking do dragão oculto, mantendo sua posição no mesmo reino. Título: Vento cortante, espada quebrada, ranking do dragão oculto, o 56º lugar. Wang Donglai, ranking do dragão oculto, 68º lugar. Shui, ranking do dragão oculto, 60º lugar. Zhongzhenhui. O posto de Zhongzhenhui subiu mais 5 posições. Ainda assim, essa conquista não rompeu o silêncio no segundo andar da taverna, como se nem mesmo o barulho lá embaixo pudesse alcançá-los. Pai, já que você carrega o decreto de Sua Majestade, me retirarei em breve. Zhongzhenhui declarou resolutamente. As pálpebras de Zhongqin se abaixaram um pouco. Mesmo agora, o rei supressor do sul permanecia inabalável. Mas o Passo do Sul ainda está de pé. Sem ordens reais, se eu abandonar meu posto e me tornar desertor, serei executado sob a lei militar diante do inimigo. Zhongzhenhui não hesitou. Mesmo que a cidade Qingmu tivesse caído, pelo menos o Passo do Sul permanecia. Se ele não retornasse, os soldados de lá ficariam sem liderança, e o Passo do Sul também poderia desabar. Mas antes de partir, ele queria confirmar uma coisa sobre o ranking do dragão oculto. Irmão Ali. Ele ainda estava vivo. Momentos depois, o ranking chegou ao 8º lugar. Zhongzhenhui não viu o nome que ele procurava. Nem Limu nem Ling Bing apareceram. Os 2 anciãos da cidade da espada em Jiun empalideceram. 8º, 7º, 6º, ainda nada. Isso significava que os 2 jovens que deixaram uma marca indelével na história da cidade da espada em Jiun haviam perecido junto com a cidade Qingmu. Os corações daqueles que compartilhavam esse sentimento afundaram. Mas no instante seguinte, os olhos de Zhongzhenhui se arregalaram. Ele apontou para os caracteres ousados com ganchos prateados no portão do dragão, boca aberta, mas nenhum som saiu. Ranking do dragão oculto, 5º lugar. Ying Bing, artes marciais, 5 aberturas de Insight, clareza do coração da espada, maestria em artes marciais atingindo o ápice da criação. Impunha uma técnica secreta imensamente poderosa, formas divinas observadas desconhecidas, conquistas,
atual principal discípulo da seita Qin Yuan, prodígio da espada de Yunzhou, donzela divina da Fênix Azul. Cruzou reinos para matar inúmeras bestas calamidades na fronteira sul. Durante a batalha da cidade Qingmu, comandou exércitos com habilidade incomparável, dirigindo dezenas de milhares de soldados como se fossem extensões de sua vontade, formando um conjunto de batalha comparável a uma vista externa. Dominava as artes musicais do clã Fênix Azul, superando até mesmo seu mestre. Invocou a verdadeira Fênix, forçando bestas calamidades de alto nível a recuar. Título: Deusa de Guzi, Fada do Gelo. Ranking do Dragão Oculto. 4º lugar, Limo. Artes marciais. 5 aberturas do discernimento. Domínio do caminho do martelo que alcança os céus. Artes marciais que imitam formas no auge da criação. Formas divinas observadas desconhecidas. Conquistas. Massacrou o ex-16º classificado Elian Wu, demonstrando a habilidade de um guerreiro capaz de enfrentar 10.000 inimigos sozinho. Resistiu ao ataque de inúmeros soldados, decapitou o grande preceptor da antiga dinastia, dissipou o fantasma do deus do sangue, sacudindo a fronteira sul com sua força. Junto com Ying Bing, defendeu a cidade Qingmu, empunhando o martelo reversor do céu para evitar catástrofes. Título: Alma de Batalha Esposa Fortuna. Martelo divino jovem herói. O silêncio caiu sobre o lago Peixe e Dragão. Ninguém sequer olhou para os 3 primeiros do ranking dos dragões ocultos. O príncipe herdeiro, o jovem mestre da mansão da espada da montanha celestial e o filho sagrado da seita invocadora de demônios, cujos nomes já haviam sido discutidos incessantemente antes. Se ainda havia algo a discutir, era se esses 3 ainda manteriam suas posições da próxima vez. Incontáveis rostos no Jianghu de Yunzhou exibiam expressões de descrença, como se estivessem presos em um sonho. A má notícia: muitos haviam acertado. A fronteira sul realmente enfrentou um desastre, pior do que se imaginava. A boa notícia: a questão já havia sido resolvida. Uma crise que nem mesmo especialistas dos rankings humano e da Terra talvez tivessem resolvido havia sido resolvida por 2 estrelas em ascensão do ranking do Dragão Oculto. Na taverna. Hã? Isso? Zhong Anil ficou boquiaberto. Ele tinha acabado de se preparar para uma última resistência desesperada, se preparando para a batalha. Agora, parecia que um balde de água fria tinha sido derramado sobre ele. O rosto do ancião Shu ficou vermelho antes que ele finalmente conseguisse falar. Eles são tão jovens, como podem ser tão impressionantes assim? Bom. O ancião Zhang soltou um suspiro profundo, incapaz de conter um sorriso. Ele achava que a história tinha acabado, mas só ficou mais lendária. O que mais havia para dizer? Isso significa que não precisamos reunir os heróis para defender Yunzhou? Ah, já que eles já estão aqui, vamos convidá-los para a Cidade da Espada para um drink. Exatamente. Vamos brindar ao nosso prodígio da espada e ao imortal martelo. Isso merece comemoração. Os anciãos aplaudiram, com o ancião Zhang até afirmando que a inspiração havia surgido. Ele comporia 2 poemas naquela noite. Zhongqin, que permanecera inabalável mesmo diante da catástrofe, finalmente relaxou um pouco, embora sua expressão tenha ficado mais complicada. Ele olhou para os 3 sóis no céu. O peso sobre seus ombros permaneceu. Partiram para a capital. A voz do rei supressor do sul voltou a ser calma. Zhong Anil abriu a boca para falar, mas Zhongqin o interrompeu. Eles virão para a capital imperial eventualmente. Você pode esperar por eles lá. Sim, pai. Domínio do deserto oriental, cidade da prefeitura de Xiang. A cidade da prefeitura de Xiang não tinha portão do dragão, mas todas as edições do ranking dos 9 seus e 10 terras eram afixadas no quadro de avisos perto dos portões da cidade. A seita Qin Yuan garantiu sua disseminação. Qualquer seita que recebesse terras da corte imperial receberia a notícia mais ou menos na mesma época. E agora, a notícia havia chegado. Dentro do restaurante Joyful Tipo, reinava o silêncio. Os anciãos trocaram olhares, lembrando como, no início do ano, o garoto era um novato desinformado, intocado nas artes marciais, enquanto a garota era atormentada por um frio que ameaçava a vida. Agora, seus nomes estavam lado a lado no top 5 do ranking do Dragão Oculto. Eles haviam se tornado famosos nos 9 seus e nas 10 terras, verdadeiras lendas de informação. Será que realmente tinha sido tão pouco tempo? Porque parecia que uma eternidade havia se passado. Não precisa ir embora agora. Ah, vamos ficar. Shui Jing sorriu de orelha a orelha. Aquele pirralho, porque ele não respondeu ao meu sino acolhido se está claramente bem.
Shang-Wu estava encantado por dentro, mas seu rosto deslumbrantemente belo fazia um bico enquanto ela apoiava as mãos na cintura, prometendo apertar seu precioso discípulo Limo até secar assim que ele voltasse. 5 cristais místicos. 5. Eu nunca deveria ter carregado totalmente o couraçado de uma vez só. O rosto do ancião Qian se contraiu de dor ao pensar nisso. Ah, bem, o que está feito, está feito. Vamos comer primeiro. Investing em Imperatriz capítulo 343. Limo se recupera e vê o aviso no portão da cidade. Fronteiras Sul, cidade Qingmu. O tempo estava claro e ensolarado, com restos de neve não derretida brilhando sob a luz do sol. Estranhamente, os beirais da taverna Jiawen estavam totalmente livres de neve. Ela já havia desaparecido há muito tempo, talvez devido às ocasionais flutuações místicas que emanavam de um de seus cômodos privados. Sem que uma certa alma de batalha abençoadora da esposa soubesse, mais um de seus títulos notáveis havia escapado, afastando ainda mais seu sonho de se tornar um imortal da espada. Atualmente, ele estava envolvido em cultivo duplo. Graças à harmonia do Yin e do Yang, os efeitos dos gritos da Fênix sobre o pântano celestial melhoraram mais de 10%, e seus ferimentos estavam quase totalmente curados. Hoje, ele finalmente partiria para reunir o poder das massas. A jovem Lima estava totalmente preparada. Limo, por que você continua me encarando? Ah, isso também faz parte dos meus preparativos. Seu jeito gelado ajuda os espectadores a me perceberem como profundo de outro mundo. A essa altura, Limo já dominava a expressão fria de Ying Bing com cerca de 70% de precisão. Isso era resultado de seus esforços meticulosos. Durante suas sessões duplas de cultivo, ele passou incontáveis horas cara a cara, estudando suas feições. Os 30% desaparecidos? Na maioria das vezes, não no rosto. O leve rubor no pescoço dela era algo que ele nunca conseguia replicar, nem tinha muita utilidade para isso. Com isso, Lima adotou uma expressão distante, nobre e inescrutável. O rosto gelado do bloco de gelo Edson Limo. Bem convincente, né? Não pareço divino de repente. Os belos olhos de Ying Bing perderam o foco por um momento antes que ela retirasse silenciosamente a mão e murmurasse: é hora de partir. O líder do clã Shang e os outros provavelmente estão esperando lá embaixo. Lembre-se de tirar a roupa. Tirar minhas roupas? Isso é roupa de treinamento. É só para treinamento. Mas essa é a minha roupa mais bonita. Lima acariciou os ousados padrões dourados do sol bordados no tecido, relutante em se desfazer dele. Ele não tinha muitas roupas bem ajustadas para começar. Algumas eram vestes padrão de discípulo da seita Qinjiuan, uma costurada por sua mãe e outra feita pela princesa Xiao Jiang. Mas nenhum deles tinha a hora certa para a ocasião. Como aquilo era uma performance, ou melhor, uma missão para reunir o poder das massas, não era só atuar que importava. Figurinos e adereços também precisavam estar impecáveis. Exatamente. O prêmio de melhor ator da Estátua de Ouro não dependia apenas da aparência, ele tinha profissionalismo. Além disso, essa roupa combinava com a de Ying Bing. Só de pensar nisso já o enchia de orgulho. Tudo bem, então use. E Ying Bing prendeu o cabelo, sabendo muito bem que, se Lim quisesse usá-lo, ele trocaria de roupa depois às escondidas de qualquer jeito. Distraidamente, ela estendeu a mão para alisar as rugas da gola dele. Mas você terá que voltar mais cedo. Caso contrário, enfrente as consequências. Hã? Limo ficou perplexo. Quais consequências poderiam vir a usar roupas? Ele não entendeu. Os dois desceram até o salão principal da taverna, agora movimentado por artistas marciais habilidosos em técnicas de imitação animal. Não importava, Limo era um pouco proficiente nessa área e conseguia se misturar perfeitamente. Essa roupa. O olhar de Wu Qing demorou-se na dupla descendo as escadas, parecendo um garoto de ouro e uma garota de jade. Sua sobrancelha se arqueou ao pensar se deveria pedir para Feng fazer um conjunto combinando. Xiaomu, onde vocês dois conseguiram fazer essas roupas de casal? HM. Shang Qing imediatamente se animou, magicamente produzindo um punhado de sementes de melão de algum lugar. TSC, não é à toa que você recusou aquela coroa de fênix e as vestes da imperatriz da dinastia anterior. Você tem algo ainda melhor, um sol e uma lua. Bastante atencioso. Limo olhou para Ying Bing e tossiu levemente. Isso é roupa de treinamento. Também serve como meu figurino de apresentação. Wu Qing? É assim que casais jovens flertam hoje em dia?
Ying Bing abaixou os olhos, falando com perfeita compostura. MN. Isso melhora a eficiência do treinamento. Que tipo de treinamento? Shang King, a deusa do amor da grande dinastia Shang, mais uma vez focou nos detalhes críticos. Dual, Limo mal abriu a boca quando uma pressão familiar pousou em seu pé, e Ying Bing havia pisado nele. Sua expressão permaneceu inalterada. Líder do clã, você ainda não comeu, não é? Vou preparar alguns pratos para você. Eu sei que sua intenção é me calar, mas... Shang King sorriu de lado. Isso não é mais como silenciar uma testemunha. Vendo Ying Bing realmente indo para a cozinha, Shang King sabiamente parou de provocar e reuniu os artistas marciais para partirem. Quando Limo saiu da taverna, inexplicavelmente se virou de volta. Ele não sabia por quê, era puro instinto. Lá, na varanda do segundo andar, estava uma figura com um vestido luxuriante de obsidiana, observando-o. Seus olhares se encontraram. Limo sorriu e acenou. Ying Bing assentiu, depois desviou o olhar casualmente, embora pudesse perceber que sua atenção permanecia. Voltarei mais cedo. Com isso, Limo e o grupo de demônios deixaram a cidade. Ainda dentro das muralhas da cidade, eles se abstiveram de usar seus poderes de linhagem e caminharam em direção aos portões. No caminho, as paisagens pacíficas da cidade Kingmu se desenrolavam diante deles. Se não fossem as cicatrizes nas paredes, ninguém acreditaria que essa cidade serena havia oscilado à beira da destruição há pouco tempo. Isso é bom. Uma sensação de tranquilidade tomou conta de Limo. Ele não sabia se era orgulho, mas sentia-se genuinamente feliz. Logo, eles se aproximaram dos portões, onde uma multidão densa se reuniu, exatamente como quando Limo e Ying Bing chegaram. O ranking do dragão oculto foi atualizado de novo. Limo achava familiar, mas estranho. A cidade Kingmu ficava na fronteira mais distante de Greatiu, sem um portão do dragão por perto. Como a notícia se espalhou tão rápido? Shang King sorriu sem responder. De repente, a multidão explodiu. O ranking já saiu. O jovem mestre lhe está cuidando disso? Foi para ela que eu vim ver. TSK, olhando a classificação do dragão oculto, nenhum outro jovem herói tem capacidade para um exército de um homem só. As façanhas do jovem mestre Li rivalizam com as do antigo rei hegemônico. Nossa cidade Kingmu também pode se deleitar na glória. Finalmente estamos no mapa. A empolgação era palpável. Os espectadores esticavam o pescoço, amontoados em camadas ao redor do aviso. Até crianças paravam a caminho da aula, atraídas pela confusão. O jovem mestre Li em questão nem conseguia ver a patente, forçado a confiar em boatos. Está aqui. Quarto. O jovem mestre Li é o quarto. A multidão rugiu. Ancião Gu, meu epíteto mudou? Limo fez sua pergunta mais urgente. Gu Xuan, um ancião imponente do clã da baleia, tinha uma visão clara. Sua expressão ficou estranha. Aconteceu. Tanto sua quanto da senhorita Ying. O que foi? Wu Qing também estava curioso. Ela já sonhara em fazer seu nome no mundo marcial, embora casamento e maternidade tenham atrapalhado esses planos. A fênix espada lunar da senhorita Ying se foi. Agora a deusa de vigor. E a minha? Sua espada excêntrica solitária não existe mais? Agora que? Martelo divino, pequeno senhor supremo. Limo quase desmaiou. Investing em Imperatriz capítulo 344, chamando pequeno fedido. Notícias agradáveis frequentemente se espalham boca a boca, a forma mais simples, porém mais eficiente, de disseminação. A última classificação do dragão oculto rapidamente circulou por ruas e becos. No quartel Greenwood. Este ano, nossas provisões são abundantes, e os soldados podem aproveitar um bom ano novo. Ku Sheng e um grupo de oficiais estavam contabilizando suprimentos militares no armazém, discutindo recompensas a serem distribuídas e compensações para soldados caídos. Enquanto falavam, um mensageiro entrou apressado. A classificação do dragão oculto acabou de ser divulgada. Tanto o jovem herói Li quanto a fada An chegaram ao top 5. A tenda de comando ficou em silêncio por um momento. Wu Lang, com os dentes abertos por ter perdido alguns, perguntou rapidamente: que patentes? A fada An é a quinta, o jovem herói Li é o quarto, e ele ganhou o apelido de Pequeno Senhor do Martelo Divino. Sua fama abala o mundo. Enfatizou o mensageiro. Não está entre os 3 primeiros, né? Wu Lang parecia desapontado, sentindo que a seita Yantian carecia de autoridade e subestimava Limo e Ying Bing.
O comandante da guarnição ao lado dele riu. Velho, os 5 primeiros no ranking dos dragões ocultos são todos prodígios, figuras do futuro que poderiam fazer os céus e a terra tremerem com um único pisar. Não confunda o jovem herói Lee com comum só porque ele já fez bolinhos com a gente. Na juventude, até o príncipe havia ficado em 4º lugar no ranking dos dragões ocultos. Pensando assim, figuras tão elevadas sem IA, sentadas no chão para assar espetos com elas, pareciam um tanto surreais. Não quis dizer isso. É só que ninguém no ranking do dragão oculto, se colocado na cidade de Greenwood, poderia sozinho mudar o rumo da batalha. Wulang balançou a cabeça. Ambições juvenis alcançam as nuvens. Um dia, eles serão os melhores sob o céu. Ku Sheng saiu de seus pensamentos, tirou uma folha nova e começou a escrever. Eles ainda são jovens. No ranking do dragão oculto, quem não é 3 a 5 anos mais velho, ou até mais? Os policiais assentiram em concordância, com expressões nostálgicas. Talvez, em um futuro próximo, o jovem herói Liu e a fada Ying possam conquistar o 1º ou 2º lugar. Ainda mais surpreendente, esses dois pareciam ser um par. Isso pode ser uma novidade sem precedentes na história. Este relatório será enviado para a capital imperial, disse Ku Sheng, soprando a tinta para cigar. Você pretende? A grande vitória em Greenwood merece reconhecimento e recompensas para os merecedores. Na taverna Tail Fim. Acabei de voltar de checar as classificações no portão da cidade. Adivinha o que eu vi? Para de enrolar. Como foi a jovem herói Lee? Que jovem herói Lee? É o pequeno senhor do martelo divino. 4º no ranking dos dragões ocultos. E ele ficou aqui. Ele já saiu esta manhã. Então eu também vou embora. Tenho que me gabar disso na próxima refeição. Você vai pular os espetos? Eles são servidos com o lendário molho barbecue. Garçom, leve para a viagem. A notícia rapidamente gerou uma ampla discussão em todos os níveis da sociedade de Greenwood. Até mesmo a taverna Tail Fim teve um aumento nos negócios hoje. O dono se gabava de que o molho barbecue era uma receita secreta ensinada pessoalmente pelo jovem herói Lee, exclusiva e insubstituível. Durante a batalha para defender Greenwood City, esse mesmo molho havia intoxicado dezenas de milhares de soldados inimigos, tornando-se parte fundamental do famoso estratagema do churrasco. A fila de clientes se estendia de uma ponta a outra da rua. Lá em cima, a fada Anne, vestida com um elegante vestido preto, ajeitou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha, o olhar distante enquanto olhava na direção de onde alguém havia partido. Pela primeira vez, ele a superou no ranking do dragão oculto. Embora, no último ranking do sistema, ela tivesse ficado em 1º lugar, mas naquela época, os ferimentos de Lima ainda não tinham cicatrizado totalmente. Então ele não participou de verdade. As emoções do bloco de gelo eram complicadas. Ela ficou feliz em vê-lo crescer cada vez mais surpreendente. No entanto, em sua vida passada, uma vez que conquistou o topo do ranking do dragão oculto, ninguém jamais a havia deslocado, até que ela ascendeu o ranking humano após entrar no reino interior. Ying Bing pegou a boneca de cabeça grande pendurada na cintura. Seus olhos brilharam levemente enquanto ela cutucava a testa do local. Chegaria o dia em que ele a protegeria das tempestades. Ninguém jamais a havia protegido antes, nem ninguém jamais fora qualificado para ser sua dependência. Se isso realmente aconteceu, como ela ainda poderia chamá-la de pequeno malandro com a cara séria? No momento em que esse pensamento passou por sua mente, Ying Bing se sentiu diferente de si mesma. Sua forma divina adicional não parece capaz de alcançar a perfeição apenas pela observação. No reino da observação divina, meu progresso deve ser mais rápido. Ela soltou a boneca, sua expressão ficando focada. Durante o cultivo duplo, ela sentiu isso. Ambos possuíam uma porção da intenção divina da lua, enquanto também abrigavam a intenção de outra forma divina. A dela era a fênix de 100 avianos, enquanto a de Lima era a figura de armadura dourada que se manifestou no campo de batalha, desafiando céu e terra. Aquela forma divina parecia capaz de perfeição apenas através de batalhas implacáveis. Enquanto isso, em outro lugar, um fio de nuvem branca se afastou da Cidade Verde, rumo ao sul, rumo às terras selvagens do sul, uma terra raramente pisada até mesmo por demônios, dominada por bestas calamidades e imersa em ventos xamânicos. A nuvem de cambalhota podia carregar pessoas, mas não podia transportar outras por milhares de quilômetros em um instante. Lima sentou-se sobre a nuvem, sua expressão tão fria e distante quanto um bloco de gelo, a imagem da solenidade. Wu Qing,
Guo Ling Yongguo e outros artistas marciais habilidosos em técnicas de imitação mantinham expressões severas e sérias, como se preparando para uma missão grave. Shang Qing cruzou os braços sobre a boca, suas vestes esvoaçando ao vento. Limo, sentado de pernas cruzadas, falou: todos, uma divindade em um papel solene, e este ato é solene. Vocês são todos figuras reverenciadas nas terras selvagens do sul. Não importa o que aconteça depois, ninguém deve esboçar um sorriso. PFFT, Ling Yongguo não conseguiu se segurar. Ele pressionou os lábios desesperadamente, lágrimas brotando em seus olhos. Certo, chefe Mu. Sua nuvem está tão branco. PFFT, tosse. Limo ficou em silêncio por um momento, examinando o grupo antes de suspirar. Tudo bem, ria se quiser. Melhor agora do que durante o plano. No momento em que terminou, pequeno senhor do martelo divino, SNERK. Ei. Então eu também não vou me segurar. Shang Qing tirou a mão dela da boca, rolando na nuvem enquanto a batia de risada. Você está rindo o tempo todo, nunca parou. Sr. Gu, ria se quiser, mas pare de pisar forte. Se você sacudir a nuvem, todos nós caímos juntos. O caos se instalou. Em meio às risadas desenfreadas, o rosto de Lima escureceu de frustração. Ele tentou defender sua dignidade. Na verdade, sou um espadachim. A risada só ficou mais alta. Até a espada do céu carmesim tremia, como se protestasse em discordância. O pequeno senhor do martelo divino, Limo, permaneceu sem expressão, rangendo os dentes audivelmente. Pelos caprichos do céu. Sei Taiyuan. Ao publicar rankings autoritativos como o ranking de vento e nuvens dos 9 céus e 10 terras, você deve ser responsável, consciencioso e, acima de tudo, justo. Ele gastou tanto conhecimento marcial, alcançou resultados tão deslumbrantes na cidade da Espada Horizon, e até colecionou varas retas sempre que as via. Ele não merecia ser chamado de herói da espada. Difamá-lo assim, será que a Seita-Tian não tinha consciência? Limo decidiu que um dia os visitaria acompanhado de seu belo mestre e teria uma discussão adequada sobre princípios. Logo, no horizonte distante, várias montanhas imponentes surgiram, junto com uma pequena vila aninhada entre elas. A primeira parada para mostrar o poder divino havia chegado. Cidade dos Três Picos. Investing em Imperatriz capítulo 345, Seita imortal de todas as criações como você ousa. Cidade das Três Montanhas. Era uma cidade aninhada na fenda entre 3 montanhas imponentes, cada uma com mais de 100 milhas de comprimento e subindo milhares de pés no céu. A cidade era famosa por produzir várias especialidades raras e valiosas. Mas para os moradores da cidade se aventurarem além, eles precisavam navegar por trilhas montanhosas traiçoeiras e sinuosas, uma jornada perigosa e longa. Somente sob a proteção do espírito bruxa poderiam esperar passar em segurança. Neste momento, dentro do templo, o chefe da cidade e um grupo de anciãos observavam cautelosamente um sacerdote ricamente adornado, rechonchudo, vestido com trajes cerimoniais. Padre, o inverno está se aproximando rapidamente. Se não trocarmos por suprimentos logo, muitos do nosso povo não sobreviverão à estação. O que devemos? Qual a pressa? Espere o decreto do espírito bruxo. Mas o ídolo do espírito bruxa não brilha há tanto tempo. O rosto do chefe da cidade estava marcado pela preocupação, a urgência corroendo-o. Cidade das Três Montanhas tinha terras aráveis limitadas, e a luz do sol era escassa, tornando as colheitas no máximo escassas. Sua sobrevivência dependia de transportar mercadorias valiosas de montanha para fora para trocar por comida. Agora, com a primeira nevasca já passada, o tempo estava se esgotando. Se esperassem mais, a neve pesada selaria as montanhas por completo, isolando-as do mundo, e inúmeros moradores da cidade morreriam de fome ou congelariam. Sem a proteção do espírito bruxo, vocês estão livres para tentar atravessar as montanhas sozinhos, disse o sacerdote gordo calmamente, com gordura escorrendo da boca enquanto mastigava carne bovina. Isso é impossível. A expressão do chefe da cidade escureceu. Desde que se lembrava, ninguém da cidade das Três Montanhas podia entrar sozinho nas montanhas. Os 3 picos eram estranhos, quase como se devorassem pessoas. Aqueles que se aventuravam sem permissão desapareciam sem deixar vestígios, a menos que buscassem a orientação do espírito bruxo e recebessem a bênção do deus da montanha.
Muitos jovens moradores ansiavam pelo mundo além, e alguns tentaram sair escondidos. Mas, sem exceção, todos desapareceram. O chefe da cidade sabia o que tinha acontecido com eles. Certa vez, ele também fora um jovem sonhando com horizontes vastos. Ele até reuniu jovens com ideias semelhantes para encontrar um novo caminho para seu povo. Apesar dos preparativos meticulosos, ainda assim haviam se perdido nas montanhas. Um a um, seus companheiros desapareceram. Só ele havia retornado, depois que sua família subornou o sacerdote gordo com presentes luxuosos para guiá-lo de volta. 5 anos depois, ele e um grupo de jovens fortes se aventuraram novamente nas montanhas, apenas para encontrar os restos esqueléticos daqueles mesmos amigos que um dia ousaram escapar. A partir daquele dia, ele sentiu um medo profundo e reverente pela autoridade do Deus da montanha. Ninguém sai das montanhas sem a permissão do espírito bruxo. Essa era a regra de ferro que toda a Ummentrae Mountain Stone obedecia. Mas agora, um problema havia surgido. O espírito bruxo havia desaparecido. Sem o espírito bruxo, como poderiam enfrentar as montanhas que devoravam homens inteiros? Você não precisa se preocupar. O divino já enviou seu decreto. Vendo o chefe da cidade e os anciãos tremendo de apreensão, o sacerdote gordo decidiu que era o momento certo. Na verdade, o sacerdote gordo era um cultista da seita de invocação de demônios. Ele temia nada mais do que essas pessoas se tornando ousadas o suficiente para partir sozinhas. Afinal, a besta da calamidade havia desaparecido, e as névoas da montanha já haviam se dissipado há muito tempo. Se os moradores descobrissem que poderiam partir sem a ajuda do chamado Deus, tudo estaria perdido. Felizmente, anos de doutrinação deixaram ninguém com coragem de desafiar a vontade divina. O espírito bruxa vai voltar em breve. Até lá, mantenha seu pessoal na linha. Não decepcione os deuses. A deusa do vento que antes se alimentava da fé da cidade das 3 montanhas havia perecido. O líder da seita havia enviado uma mensagem: um novo deus da montanha logo chegaria. Ah, e prepare outro lote de oferendas. Ao ouvir mais oferendas, o chefe da cidade e os anciãos fizeram uma careta. Naquela tarde, no templo da cidade, um altar foi erguido, carregado de oferendas cuidadosamente reunidas pelo chefe da cidade de cada casa. Bandeiras com o emblema de um totem com cabeça de servo e corpo de pássaro cercavam o altar. Hoje, o espírito bruxo atenderá ao meu chamado e descerá com milagres divinos. O sacerdote gordo olhou para as oferendas, satisfeito. Ele havia recebido a notícia: o novo deus da montanha estava a caminho. Os moradores da cidade permaneciam ao lado, suas cestas pesadas de mercadorias, olhos cheios de esperança. Uma vez abençoados pelos deuses, podiam atravessar as montanhas com segurança e trocar por sua sobrevivência no inverno. O corpo flácido do sacerdote gordo tremia enquanto ele executava uma dança ritual bizarra. O totem podia invocar seres próximos com sangue espiritual ancestral. Mas no meio da dança, os moradores de repente explodiram em aplausos. Olha! A névoa está descendo. Será que o deus da montanha está aparecendo diante de nós? Um ponto de interrogação flutuava acima da cabeça do sacerdote gordo. Sua dança era puramente para o teatro, para criar atmosfera e reforçar a crença dos moradores nele. O verdadeiro ritual de invocação ainda nem havia começado. Como o clima ainda não estava totalmente estabelecido, não havia como ele ter estabelecido uma conexão com o espírito bruxo. Então, o que diabos estava descendo agora? O sacerdote gordo semicerrava os olhos. Um jovem com chifres semelhantes a galhadas, vestido com mantos dourados, desceu sobre o altar sobre uma almofada de nuvens brancas, radiante e sobrenatural. Ele pousou em uma pose meio ajoelhada, pense na entrada icônica do Exterminador do Futuro, então se levantou lentamente, sua expressão gelada e distante, um verdadeiro imortal descendo dos céus. Ao seu lado estava uma figura encapuzada em túnicas douradas e uma mulher cuja pele brilhava com um brilho elétrico. Ambos exalavam uma aura de mistério profundo, flanqueando o jovem com galhadas como assistentes divinos. Na presença deles, o padre gordo de repente parecia desleixado e insignificante. Quem é você? O sacerdote gordo estreitou os olhos, pronto para exigir respostas. Audacioso tio. Como ousa tratar um imortal tio com tanto desrespeito? Viu? Até suas vozes carregavam a ressonância de trovão. Que profundidade! Eu o quê? Você está diante de um ser divino, por que não se ajoelha? O jovem encapuzado de túnica dourada bradou.
Os olhos pequenos do sacerdote gordo brilharam de confusão. Por que essas falas soavam tão familiares? Não eram essas falas dele. Mas o espírito bruxo enviado pela sede da seita não deveria parecer assim. Além disso, seu ritual de invocação não trouxe resposta. Definitivamente não eram de verdade. O sacerdote gordo rosnou. Você ousa se passar pelos deuses. Que insolência! Você, que profana o divino. O jovem de galhadas no centro falou, sua voz profunda e ressonante, desprovida de emoção. Seus olhos ardiam com uma chama eterna, impossível de encarar diretamente. Este venerável adormeceu por milênios, há muito desligado dos assuntos mortais. Ainda assim, alguns ousam explorar o nome dos deuses para enganar as massas. Eles não sabem que a justiça dos céus é inescapável. E agora, a veneração celestial da seita imortal dos inúmeros fenômenos está diante de vocês, mas você não demonstra remorso. Você, ignorante do desígnio do destino, sem fortuna, sem treinamento em magia, sem virtude, uma mera besta envolta em pele emprestada. Você tem muita audácia. A expressão de Lima era glacial, sua autoridade inquestionável. Investiguem Imperatriz capítulo 346. Magia derrota magia, divindades substituem divindades. O sol brilhava acima. O impasse no altar congelou o ar. Os moradores observaram as duas figuras opostas com a respiração suspensa, com medo até mesmo de soltar um suspiro alto. De um lado estava o sacerdote gordo, que há muito presidia os rituais da cidade, exercendo autoridade como autoproclamado porta-voz do espírito bruxo. Ninguém ousava desafiá-lo. Mas o outro lado parecia ainda mais formidável. Para começar, esses três recém-chegados haviam descido sobre nuvens e névoa, suas auras sobrenaturais, como imortais entrando no reino mortal. Dormindo por 10.000 anos. Nem mesmo uma dinastia durou tanto tempo. Que tipo de era antiga foi aquela? Ainda assim, a forma como falavam disso era tão casual, como se tivessem apenas tirado um cochilo à tarde. O pensamento fez arrepios percorrerem a espinha dos moradores. Eram pessoas pobres e trabalhadoras, lutando para pagar as contas. Nenhum dos lados era alguém que podiam ofender, então só podiam esperar e observar. Você ousa se passar por divindade? Você está cortejando a morte. O sacerdote gordo ficou tão furioso que quase estourou uma veia, mas tudo o que conseguiu foi essa fraca resposta. As palavras do oponente eram muito mais polidas, fazendo-o parecer o mais legítimo. Com um riso frio, decidiu parar de perder tempo discutindo. Mordendo a língua, ele ativou o ritual divino de invocação. Um jato de sangue de sua língua caiu sobre a estátua de bronze do espírito bruxo, despertando o poder acumulado das massas dentro e despertando o espírito ancestral persistente. Instantaneamente, uma figura sombria emergiu do totem, um Felian vividamente realista tomando forma. Esse era o espírito ancestral do clã Felian, invocado pelo poder das massas, exalando uma pressão imensa. Mas o custo de invocá-la sozinho era alto. Atrás de Limo, Ling Yongou e Mambo trocaram olhares, como se preparando para intervir. Afinal, o sacerdote gordo estava na oitava abertura do reino divino da observação e havia acessado o poder das massas. Eles não estavam preocupados com a derrota de Limo, só não queriam estragar a imagem imponente do venerável celestial. Falsidades são apenas isso, ilusões, como flores em um espelho ou a lua refletida na água. Lima abaixou o olhar, sua expressão indecifrável. Pensar que você usaria o poder da linhagem que uma vez concedi contra seu verdadeiro mestre. De repente, sua forma mudou. A cabeça de um servo, o corpo de um pássaro, envolto em névoa giratória, sua aura divina queimava como o sol, pura e incomparável. A transformação, conjurada através das 72 mudanças, era indistinguível de um verdadeiro Felian. Os olhos do sacerdote gordo se arregalaram como se estivesse encarando o espírito ancestral em si, muito mais realista do que aquele que ele havia invocado com o poder das massas. Afinal, totens eram apenas manifestações de espíritos ancestrais por meio da crença coletiva, buscando o realismo. Mas isso ainda era apenas uma construção do poder da linhagem. Como poderia atacar sua própria origem? Então, sem surpresa, puf! O espírito ancestral, formado pelo poder das massas, dissipou-se no nada. E então, Limo calmamente voltou à forma humana. O sacerdote gordo estava encharcado de suor. Olhando para os moradores vacilantes, ele sabia que sua autoridade aos olhos deles estava desmoronando. Por mais realista que fosse sua invocação,
Não se comparava a uma divindade viva bem diante deles. Impossível. Absolutamente impossível. Todo discípulo da seita do chamado divino sabia que, com a queda da fortuna do grande Shang, nenhuma das divindades antigas poderia permanecer intacta neste mundo. Exceto por um, o patriarca do clã Qingluan. E esse jovem estava apenas no reino divino da observação. Como ele poderia ser uma encarnação de Felian de sangue puro? Uma verdadeira divindade pode comandar vento, nuvens, chuva e névoa. E você? O padre Gordo forçou uma demonstração de confiança. Brincadeira de criança. Lima estalou os dedos. Em algum lugar, alguém espirrou. Brum, escondida nas sombras, Wu King recebeu o sinal. Shang King fez cócegas em seu nariz com uma pena, provocando um espirro estrondoso. Instantaneamente, nuvens se agitaram acima, escurecendo o céu. Mambo, sempre em sintonia com Wu King como sua melhor amiga, ativou seu próprio poder de linhagem. Cobras de relâmpago dançavam selvagem entre as nuvens revoltas, trovões ribombando como uma guerra celestial. Hoje, chuva torrencial caiu sem aviso. Como. O padre Gordo ficou atônito sob a chuva forte. Desde quando um cultivador do reino divino da observação poderia fazer algo assim? Honestamente, nesse ponto, até ele começava a duvidar se era ele o fraude. Será que ele havia entrado na seita errada do chamado divino? Não. Que bobagem é essa seita imortal dos inúmeros fenômenos? Que venerável celestial! Nunca ouvi falar de nada disso. O povo a que sobreviveu e prosperou apenas pela graça da misericórdia divina do espírito bruxo. O que tudo isso tem a ver com você? Lima estreitou os olhos. Ele poderia ter matado o sacerdote Gordo há muito tempo, mas a morte do homem era insignificante comparada a solidificar a imagem do venerável celestial. Então ele o olhou com pena, como se olhasse para uma formiga, um mortal, cego para a vastidão dos céus. Você é um cultista do chamado demônio, não é? O sacerdote Gordo entrou em pânico, sua identidade exposta. Mas já que você pediu tão sinceramente, vou esclarecê-lo. A seita imortal dos miúdos fenômenos é um ramo da corte celestial. Na era primordial, governávamos o cosmos. Eu devorei as estrelas do céu, dominando a vida e a morte, a criação e a destruição. Sua chamada seita chamadora de demônios apenas herdou fragmentos do legado da corte celestial. E mesmo assim você ousa ostentar isso diante de mim? Que audácia! Esse era o plano do venerável celestial: combata fogo com fogo. Substitua deuses por deuses. O padre Gordo estremeceu, a descrença estampada em seu rosto. Mas então ele se lembrou do nível de cultivo de Limo. Antes que pudesse expressar suas dúvidas, 7 orbes misteriosos voaram do Dantian de Limo, orbitando em um padrão arcano, indistinguível de estrelas reais. A mente do sacerdote Gordo ficou em branco. Seu bastão de bronze caiu no chão com barulho. Tudo que Limo disse. Tudo fazia sentido. Na verdade, soava ainda mais assustador e profundo do que as doutrinas que ele aprendera na seita. Vendo os olhares dos moradores se encherem de admiração, Limo decidiu dar o golpe final. Seus olhos varreram uma das 3 grandes montanhas à distância. Essas montanhas aprisionam seu povo? Divino, eles têm. O velho chefe da vila, parado na chuva, já estava 90% convencido. Afinal, invocar tempestades e se transformar na verdadeira forma de uma divindade era prova suficiente. Ações falavam mais alto que palavras. A maioria dos moradores compartilhava seu sentimento. Alguns até caíram de joelhos em reverência. A pálpebra de Limo tremeu, mas ele não saiu do caminho. Com um suspiro, ele disse: embora você tenha sido enganado, sua fé é sincera. Muito bem. Eu intervirei. Ele fixou o olhar na montanha central e ordenou: abre. Sua voz ecoava com autoridade. 1 segundo. 2. 3. Nada aconteceu. Os aldeões trocaram olhares confusos. O que o venerável celestial estava tramando? Limo. Não me diga que o ancião Gongxuan da tribo da baleia gigante adormeceu de novo. A natureza da tribo da baleia gigante era dormir. Seu tamanho imenso e longa vida significavam que economizavam energia dormindo profundamente, muitas vezes confundidos com ilhas pelos humanos. Felizmente, Limo já estava preparado para isso. Esse garoto fala muito bem quando se trata de enganar as pessoas. Se ao menos a seita dos demônios invocadores tivesse aprendido uma coisa ou duas com ele, eles não estariam presos a esse nível hoje. Shang King cuspiu 2 cascas de sementes de melão,
sua figura voando pelo vazio enquanto seguia em direção ao local de Gunshuan. Ela chegou num instante. De fato, Gunshuan dormia profundamente, estendido ao lado de uma grossa corrente de bronze do fundo do mar tão grossa quanto um barril, roncando alto. Bolinhos estão prontos. Hã? Gunshuan se ergueu de repente, ficando em posição de sentido como uma tábua rígida. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.